Muito boa noite! Seja bem-vinda. Vou até fixar ela aqui para todo mundo. Habilitada de sucesso. E ela vai estar aqui com a gente, compartilhando a sua experiência e o seu processo. Então, pode se apresentar, pode ficar à vontade. Vou até desligar aqui. Nossa, tô pelejando aqui também com esse ring light aqui. Boa noite. Meu nome é Vitória. Eu sou de Ipatinga, Minas Gerais. E eu conheci a Dai foi pelo Instagram, vendo aqueles rios aleatórios de meme, porque é uma coisa assim, no celular, tô falando que eu tô lutando com esse ring light. Vou deixar ele só aqui para fazer a luz. Mas vamos lá. Eu conheci a Dai vendo aqueles rios aleatórios de meme, porque é uma coisa que eu adorava, eu me divertia muito em ver aquelas coisas engraçadas e de certa forma, eu não me sentia sozinha, eu achava graça. Enfim, aí eu comecei a acompanhar, já estava no meu processo, né? Eu já tinha feito a prova teórica, já tinha sido aprovada, que eu estudei muito mesmo, muito. E acompanhava, via as lives que ela fazia no Instagram, nas segundas-feiras, e pensava, falei assim, ai meu Deus, será que eu preciso disso? Eu fui tão bem na teórica, sozinha, né, estudando por conta própria. De certa forma, eu tenho ansiedade, só que não é aquela coisa, ai, que ansiedade. Eu descobri que eu tinha ansiedade até eu saber identificar a minha ansiedade. Até então, para mim, era pouca coisa. Coisa boba, coisa assim, quase nada. Aí eu falei assim, vou marcar minha prova, vou ir, eu acho que eu consigo. E meu instrutor também é muito bom, ele me tranquilizava, me falava muito sobre o mapa mental, tentando me puxar também, não só pela prática, pelo que ele me ensinava, né? Ele também já deixou deixa lá, o controle emocional. Por quê? Na convivência ali comigo, daí ele via o quanto que eu me dispersava muito fácil. Ele fazia de tudo para roubar minha atenção, para ele tentar identificar a minha fraqueza. E nisso que ele falava um A comigo, até na escola. Se passava uma borboleta ali, já era, acabava o meu foco. Eu me desconcentrava, aquilo me abalava, eu começava a errar, ficava uma sequência de erros, já ficava nervosa e pronto. Ele, controla esse seu nervosismo, controla o seu foco, não deixa perder seu foco. Eu até conversei com você sobre isso algumas vezes que a gente conversou no privado. Enfim, fui eu, linda e plena, fazer minha prova. Chegando lá, eu vi, nunca tive na área de exame na minha vida. Minha primeira prova foi a primeira vez, meu primeiro contato. Cheguei lá, eu vi gente sentada no chão, gente deitada praticamente no asfalto. Eu falei, gente, misericórdia, que coisa de louco esse lugar. E via gente fumando, nervosa. Eu falei, meu Deus, falei, não vou absorver. Tentei dar uma que eu tô aqui, mas eu não tô aqui. Via, do nada, eu sentava, via gente passando com o carro, batendo o carro no balizador e eu esperando a minha vez. E tentava não concentrar naquilo. Beleza. Só que até a hora do meu percurso, que eu fui fazer o controle de embreagem, nas minhas últimas aulas, eu não estava tão bem em questão de alinhamento. E a minha ansiedade atacou no qual sentido? De eu estar focada, falei, nossa, nas minhas últimas aulas antes do meu exame, eu não consegui alinhar bem o carro, o meu instrutor chamou minha atenção. Então, eu vou focada no alinhamento para mim não cometer nenhum erro. E fui fazer a prova com isso na cabeça, pensando toda hora, só no alinhamento do controle de embreagem, no alinhamento do controle de ré. Ok. Fui, Dai. Entrei no carro, conferi 750 mil vezes a porta, conferi para ver se eu já tinha feito tudo na sequência que eu aprendi, na sequência que eu treinei. E falei, ai meu Deus, agora eu vou ter que sair com esse carro. E a ansiedade já começou a apertar. E isso, a teimosa que não era aluna da DAI ainda não. Falei, ai meu Deus, vamos embora. Saí com o carro. Fui fazer o controle de embreagem, alinhei o carro perfeitamente, minha maior preocupação, consegui fazer. Até o momento em que o examinador abriu a boca e falou, ok,
Eu já estava preparando para parar o carro no controle. Ele falou assim: ok, moça, mas você esqueceu da seta. Meu pé foi assim de uma vez. O carro começou a voltar e eu perdi até o foco do lugar que eu estava. Não consegui parar o carro. Ele, moça, o carro tá voltando. Eu vou ter que frear. Tipo assim, ô, Vitória, acorda, faz a manobra. Só liga a seta e continua, porque era só 3 pontos. Se eu não errasse mais nada, eu conseguiria ser aprovado. Mas o que que me faltou? O controle emocional que eu não tinha. Eu me perdi, eu deixei o meu foco ir embora, comecei a ficar nervosa, fiquei ansiosa. Aí, quando ele falou comigo assim, moça, eu vou ter que frear, tipo assim, acorda, vai dar, tipo assim, tenta pelo menos. Aí eu falei assim com ele, tá bom. Aí ele freou, eu freiei, e o de trás, moça, você freou? Eu falei assim, eu freiei porque ele falou que ele ia frear e acabou, ali acabou. Aí o da frente falou assim, ok, então vamos seguir. Aí nisso seguiu, eu já não tava nem vendo mais onde que eu tava, só queria ir embora daquele lugar. E com aquela coisa na minha cabeça, eu falei, meu Deus, que é isso? Que lugar é esse? E nisso eu já tinha te conhecido através do Instagram. Vim embora para casa, Dai, naquela angústia, naquela tristeza, aquele pensamento, poxa, eu conseguia, mas faltou alguma coisa, estava me faltando algo, eu fui com a prática, mas estava faltando alguma coisa. Aí até que, mexendo no Instagram, eu vi que você ia fazer um encontro, aí eu falei assim, eu vou ver. E naquele dia, eu estava com dinheiro, eu já tinha pagado uma parte do meu reteste, do aluguel, do seguro do carro, e o dinheiro que eu tava era para me comprar mais aulas antes de eu fazer minha prova, né? Aí, ok, eu falei assim, meu Deus, ela tá fazendo uma promoção nesse curso, eu preciso disso, e eu com aquela angústia, aquela tristeza, com aquela vontade de chorar, que eu não tinha chorado, eu segurei o choro. Aí eu falei assim, meu Deus, eu só tô com dinheiro pra me comprar mais aula, o que que eu faço? Eu falei, a aula, aí eu pensei, daí eu fiquei naquela angústia, você fala, né, você falava. Aí no final, o que que me pegou muito? Você sempre deixa uma palavra, né? E quando você começou a falar, eu comecei a chorar. Comecei a chorar, comecei a chorar, comecei a chorar. Falei assim, meu Deus, é isso. Eu vou. Eu vou e seja o que Deus quiser. Aí eu começo a falar, meu olho começa a encher de água. Aí eu fui e comprei, gente. Comprei o curso e chorei. Chorei, 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 chorei. Desabafei tudo que eu tinha que desabafar. Comprei o curso, já comecei a fazer o curso e foi assim, instantâneo. É assim que eu nem falei com meu marido. Ele ficou lá no cantinho dele, quando eu falei, eu falava com ele assim, tô ali focada com os negócios de autoescola. Não me perturbo, tô aqui quieto, tô até aqui no quarto. Não fala nada comigo, e que ele é muito brincalhão, sabe? Ele gosta de chegar quando eu tô muito quietinha, ele vem e mexe comigo, brinca. E quando eu tô muito estressada, eu já saio daqui, não vem não, me deixa eu quieto, tô concentrada. Aí ele, quando eu falo com ele, é coisa de autoescola. Aí ele já fica na dele. Aí vinha pro quarto, fechei o curso, fiz o curso, acho que com 3 dias, porque enquanto eu estava trabalhando no meu horário de almoço, eu assistia, de noite eu assistia, fazia os exercícios. Mas o que foi mais impressionante é porque eu sabia que faltava algo. O que foi mais impressionante é que na segunda-feira, eu tinha sido reprovada no sábado, na segunda-feira, quando eu fechei o curso, foi assim, foi como se tivesse tirado o peso das minhas costas com a mão. Como se eu tivesse a certeza do que faltou eu conseguir. Falei, não, agora nada me impede. Aí fiz o curso, fiz os exercícios, fazia as meditações, estava fazendo assim, os exercícios certinho, até eu tentar marcar a minha prova pela segunda vez, né? E a autoescola me dá a notícia que a banca aqui em Minas Gerais estava uma bagunça. Eles diminuíram o número, a quantidade de alunos e tiveram que remarcar minha prova. Minha prova seria no dia 24, só que eles não conseguiram marcar porque não tinha vaga. Com tudo pago. Já tinha até comprado as aulas, já tinha feito o curso todo da ADA, já estava nos exercícios lá, focadíssima, concentrada, meditando, tudo bonitinho. Aí eu fui falei, cara, eu tô tão chateada, eles desmarcaram minha prova e nem tem data para remarcar, porque eu não sei quando que o governo vai liberar a vaga. Aí ela falou assim, muito sábia, falou comigo assim, em relação a remarcar, pensa que tudo tem um tempo certo. Tudo tem um tempo certo. Aí eu peguei aquilo para mim e falei, tá nas mãos de Deus. Não vou me preocupar. E foi aí que eu relaxei um pouquinho, assim, na meditação, nos exercícios, porque você falou comigo assim, lembra de viver sua vida.
não fica focada nisso, só nisso, de autoescola, porque isso ia me adoecer. Eu tava brigando com meu marido, falei, me deixa quieto aqui no quarto. Eu tô estudando, eu tô concentrada, tô focando. Mas nesse meio tempo do dia 24 até um pouco antes que eu fiz a minha prova, que foi sábado agora, eu dei uma desacelerada, consegui. Mas quando consegui marcar minha prova, eu já voltei com tudo, focada, concentrada, fazendo os exercícios, tudo bonitinho. E o ressignificar da DAI me ajudou tanto, 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 que quando eu começava a ficar ansiosa, quando eu começava a pensar, até mesmo lá na área de exame, dessa última vez, quando eu fui aprovada, eu via a minha cena sendo reprovada no controle de embreagem, que foi o primeiro. Eu começava a pensar, me imaginar dentro do carro e sendo reprovado pelo mesmo motivo. Eu não vou pensar nisso, não. Ressignifica. Eu já começava pensando, eu fazendo, dando tudo certo, sendo aprovada. E quando eu começava a ficar meio ansiosa, via alguém descendo assim, porque a gente fica tudo na mesma área, né? Quando via alguém sendo reprovada, eu começava a dar aquele frio na barriga, aí eu falava assim, ai meu Deus, não, agora é o momento. Pegava meu fone, colocava, já escutava a meditação da Adai lá, tranquila, e o meu instrutor, ele também mandava um áudio do percurso. Então, quando eu escutava a meditação da Adai, escutava o áudio do percurso. Aí ficava calma, andava um pouquinho em volta lá do lugar, porque dessa vez eu fui a última a fazer o percurso. Então, eu tinha que arrumar alguma coisa para fazer meu cérebro trabalhar e eu não ficar pensando um pensamento negativo. Enfim, deu certo, gente. Fiz a prova, consegui ficar tranquila, consegui mentalizar ali, só eu sendo aprovada. E graças a Deus, eu ainda cometi um errinho no meu percurso, mas eu consegui. O mais interessante foi que eu errava e eu focava no meu erro e fazia aquela sequência de erros, igual eu falei com vocês no início do meu depoimento. Só que na minha prova eu já tinha trabalhado tanto aquilo, a pensar no agora, que a Dai falava muito comigo, pensa no agora, quando eu falei com ela o porquê que eu fui reprovada. Não pensa no que você vai ter que fazer, que no meu caso era um alinhamento. Eu fui tão focado no alinhamento que eu esqueci a seta. Pensa no que você está fazendo agora. E deu certo. Eu fui fazer a ré no meu último exame, e quando a examinadora falou comigo, já tinha feito o controle de embreagem, tudo bonitinho. Quando a examinadora falou comigo assim, ok, menina, pode apertar o freio e sair. Aí eu, ok. E ela conversando muito com o que estava atrás. Eu falei assim, não, beleza, sou Uber, esses aqui são meus passageiros, eu vou ir tranquila. Aí nisso, que eu queria, já estava empolgada que a minha ré foi longa, que ela deixou fazer uma ré longa, mas eu estava tão confiante e ela não afastou nenhum momento. Aí ela, ok, menina, pode sair. Eu já quis sair tão depressa, porque estava quase acabando meu exame e eu já sabia que eu estava aprovada, que eu saí com a ré engrenada. Ela colocou a mão no meu ombro assim, ô, princesa, você tá saindo de ré. Aí, doce, não me abalei, eu virei para ela e falei assim, não seja por isso, eu vou colocar a primeira agora e vou sair. Saí bonitinho daí. E fui aprovada, graças a Deus. Parabéns. Gente, vamos todo mundo dar parabéns para a Vitória. Olha, quem aplaude atrai, viu? Tô logo dizendo aqui para vocês. Quem aplaude atrai. Então, vocês aplaudindo aí, ó, tem um emojizinho de bater parabéns. Então, vamos todo mundo bater palma aqui, ó, para essa maravilhosa. Eu estava lembrando aqui. Eu estava lembrando aqui que você tinha falado para mim assim, eu estou pensando em comprar aula extra, lembra? Eu também estou pensando. Aí eu falei, você não precisa de aula extra, que você precisa aprender a controlar o emocional. Lembra disso? Uhum. E aí, eu estava lembrando disso quando você estava falando, quando eu estava falando contigo no WhatsApp, no Instagram. E vamos fazer o seguinte, ó. Eu pontuei aqui vários pontos, tá? Que você foi trazendo para a gente conversar um pouco sobre esses pontos. Inclusive, esses pontos já é uma revisão
da metodologia do CNH com DAI, que vai ser maravilhoso. Mas antes, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer para a Vitória. Pode ser, Vitória? Pode ser? Pode sim. Se alguém tem alguma pergunta, se alguém gostaria de saber algo específico sobre o processo dela, sobre o método, enfim. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Vitória? Precisa brigar, não, gente. Dá para todo mundo. Não, então eu vou fazer uma pergunta aqui antes da gente entrar no som. Olha aí, ó, Miriam vai perguntar. Eu vi o depoimento dela, acho, no Instagram, e aí eu queria saber com quanto tempo ela começou a fazer o método, antes da prova. Eu não cheguei a anotar certinho, mas a minha reprova foi no dia... eu tenho que olhar direitinho, tá? A minha reprova foi, eu acho que chegou a quase ser um mês antes. Porque a gente consegue marcar a prova aqui 15 dias depois. Eu tentei marcar, eu tive a minha reprova num sábado e eu fechei o curso com a Dai na segunda. E eu tentei marcar minha reprova para 15 dias depois e eu não consegui. Eu só consegui marcar para outra semana, então foi em torno aí de quase um mês. Você tá onde? Oi? Você tá onde? Aonde eu estou, de onde eu sou? De Minas Gerais, Ipatinga, próxima a BH. Eu sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. O sotaque parece mesmo que é do Sul. Tu sabe que eu consegui marcar daqui uma semana, só que hoje eu até ia chamar a Dai para ver se eu precisava marcar mais uma aula. Se eu marcar mais uma aula, provavelmente eu não vou conseguir fazer semana que vem a prova, né? Aí eu falei, se eu ficar mais 15, 20 dias, um mês sem fazer aula, mas a outra aconteceu de eu rodar e começar a fazer aula, até voltar à prova de novo, que demorava bastante, lá na minha cidade, Bagé. E aqui, não, aqui eu consegui, no mesmo dia eu saí da prova, reprovei, né? E aí fui lá no Detran, já correndo, uma coisa importante que eu não chorei, não me desesperei, não gritei. Não... Eu também não. Rodei, vamos lá, fui lá. Agora, o que eu tenho que fazer para me conseguir? É tentar de novo. Tentar de novo. Daí fui correndo lá no Detran, as mulheres já me olharam, né? Mas, cara, minha amiga, reprovou, Miriam? Eu falei, sim, então vamos marcar semana que vem, tu volta de novo aqui. Então, eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Porque daí eu não vou ter como... Ainda eu não sei se eu falei para Dai, eu comprei um carro automático, Dai. Então, eu não consigo nem entrar no carro, não sei se é ou se não é. Mas hoje eu estava falando pro meu filho que eu estava tão nervosa que eu pedi uma aprovação de Deus. Eu falei, eu fiz uma oração, tal, fiz tudo o método certinho. Hoje de manhã eu falei, pô, Deus, me dá uma resposta se realmente é o que eu tô fazendo. Quando eu chamei o Uber, que estava caindo o mundo aqui, chovendo, o carro do Uber era o mesmo meu carro. E tá aí, é isso, é sobre isso. Eu estou bem feliz, assim, eu estava desesperada o primeiro dia que eu fiz com a Dai, e hoje já estou bem mais consciente. A Dai não sai do meu pensamento, né? Toda hora, quando eu lembro, eu pá. Tô fazendo a unha, que eu sou manicure, quando eu... A Cleide, o que é? Eu disse, não, aqui. É bem legal. Exatamente, esse tranquilidade dela que fica na cabeça. Fica na cabeça. E me ajudou muito. Me ajuda ainda, né? Me ajudou muito no processo, antes de eu marcar a prova, a questão do ressignificar. Porque eu estava tão frustrada, até mesmo para quem vem de uma reprova. Eu estava tão frustrada, me cobrando tanto. Falei, porque a gente sabe que a gente consegue, que a gente é capaz. Só que a gente tem que fazer o nosso cérebro entender isso, não atacar a ansiedade da gente. Então, quando eu começava a pensar ou me cobrar, falei, cara, que erro bobo, por que eu deixei a minha seta desarmar e entreguei meu exame por isso? Porque faltou o meu controle emocional. E depois da minha falta de controle emocional, quando eu reprovei,
eu fiquei me cobrando, eu fiquei me torturando. E quando eu comecei a praticar, né, os exercícios do curso, quando eu assisti a aula do ressignificar, eu fazia até assim com a mão. Eu até falei com a Dai, falei, Dai, eu já faço até assim com a cabeça. O meu serviço, que é um escritório tranquilo, que na maioria das vezes eu fico sozinha quando eu não estou atendendo cliente, ou quando meus patrões não estavam lá, a mente começa a jogar isso. Ai, você reprovou, que não sei o quê. Por quê? Que bobeira, me cobrando. E eu já disse, opa, ressignifica. Não, eu vou conseguir. Da próxima eu consigo. Da próxima eu vou fazer tudo certinho. Eu vou ir concentrada no que eu estou fazendo agora. Não que eu tenho que fazer ré, não que eu tenho que dar seta, não que se tiver alguma coisa para me desviar, eu desvio. Então, mas é cada coisa no seu momento, cada coisa na hora. Entrei no carro, eu já sei o que eu tenho que conferir. Na hora que eu entrar dentro do carro, eu preocupo com isso. Vou fazer o controle de embreagem, eu tenho que alinhar o carro. Primeiro eu alinho o carro, primeiro eu dou a seta, depois eu alinho o carro, faço o controle, depois eu saio. Então, o que a Dai também me passou é tudo no seu devido momento. Preocupe com o que você está fazendo. Não deixa a sociedade atacar no que você tem que fazer. Não, me ajudou demais, demais, demais. Não só para CNH, né? Tu sente ela perto, né? Eu sinto tão perto. Daí às vezes vem uma coisa, não, mas tá perto, tá perto. E todo mundo notou que eu tô bem calma. Do tempo que você comprou o curso e ia fazer a prova? Você só a prova já está marcada? Ah, mas vai dar certo. Uma coisa, assim, que me ajudou muito também foi antes do dia da prova, que a Dai falou assim, tira aí o seu dia, fica tranquila, faz uma coisa que você gosta. Aí eu, gente, o que eu gosto? Eu gosto de comer pizza, eu gosto de ver uma série, alguma coisa. Mas eu confesso que eu não consegui relaxar 100% na segunda vez. Na primeira vez, eu nem consegui dormir direito. Nessa segunda vez eu fiquei mais assim, relaxada, dormi tranquila, porque na primeira noite, na primeira prova, eu nem dormia, eu acordava toda hora. Para piorar, meu marido ainda me arruma um jeito de passar mal e me caçar de pirona de madrugada. Ô, dó, gente. Eu não consegui nem achar um remédio para ele. Mas na segunda vez eu já fiquei mais tranquila. E de manhã eu já acordei fazendo a meditação da Dai. Coloquei uma oração também, que eu pesquisei no YouTube, oração para a prova de CNH. E falei, gente, parece que é Deus falando com a gente. Fui escutando, fui tranquila, entregando nas mãos de Deus. Na hora, antes de eu fazer a prova, eu olhava para o carro assim e eu tentava imaginar, olha que loucura. Tentava imaginar Deus ali, próximo ao carro, e pensava, falei assim, é Deus, se o Senhor não estiver lá, eu não vou também não. Eu não vou conseguir também não. Então, que o Senhor esteja ali comigo e não me abandona. Na hora que o aluno do meu instrutor saiu, e logo após foi a minha vez, aí ele saiu e falou, boa sorte. Aí eu, obrigado, antes de eu entrar no carro, eu falei assim, Senhor, não larga minha mão não, vamos comigo. E assim foi, tá? O tempo todo. Tranquila, tranquila, tranquila. Que maravilha. Que bom. Parabéns. Miriam, deixa eu te falar uma coisa. Você perguntou o tempo de preparo dela, tá? Para até você se sentir mais tranquila, se sentir mais... Como é que você assim? Se inspirar nela. Mas a verdade é que cada pessoa vai vivenciar o seu processo. Então, assim, eu tive uma aluna que a gente fez o diagnóstico emocional um dia antes da prova dela. E aí, quando foi no outro dia, ela foi aprovada. Então, não é sobre o tempo de preparo, mas é quando a gente destrava. E esse destravamento pode ser em 1 hora, esse destravamento pode ser em 30 minutos, pode ser em 10 minutos, em 5 minutos. Vai depender da necessidade que você tem naquele momento e você viver aquilo de forma intencional. Então, não é sobre quantidade, é sobre a intencionalidade, é sobre o quanto que você está disposta a se entregar no processo e dizer, não, eu estou fazendo a minha parte, já deu tudo certo, vamos para cima, a CNH já é minha. E aí, fazer isso, né? Sempre ressignificando. Beleza? Como aconteceu com a Vitória. Até no trabalho dela, ela está lá de boa, daqui a pouco vem os pensamentos negativos, que sempre vão existir. Mas aí sempre, o que é que eu digo para vocês? Tem uma parte da Bíblia que diz, resistir-vos ao diabo, tirar de vós. Então, se o pensamento está aqui,
existe um livro que é Mais Esperto que o Diabo. Esse livro é de Napoleão Hill. E quando ele escreve esse livro, ele fala que o diabo ele trabalha na nossa mente, com os pensamentos negativos. Então, às vezes, os pensamentos negativos podem ser nossos, mas às vezes pode ser do inimigo. Independente de qual seja a seta, meu amor, eu não vou alimentar. Eu vou fazer o quê? Todo mundo falando ressignificar. Ressignificar. Certinho? Ô, Dai, Oi, Vitória. uma coisa que me marcou também nesse processo é que eu ouvi uma coisa assim que eu não tinha me atentado. A gente só consegue, em um momento só, ter um tipo de emoção, né? Você não consegue estar feliz e triste ao mesmo tempo. Então não tem como você estar lá desesperada, ansiosa e calma ao mesmo tempo. Então, se você conseguir trazer aquela calma, aquele foco, aquela concentração, não tem como você se desesperar e dar aquela crise de ansiedade. Foi uma coisa assim, falei, eu não posso dar espaço para aquilo que me faz mal, para aquela ansiedade, para aquela incerteza, aquela insegurança. E deu certo também. Exatamente. E assim, eu tenho várias alunas, quando tu falou tranquilidade, tem várias alunas que disseram assim, eu estava lá fazendo a minha prova e a tua voz veio atrás de mim. Chegou o nervosismo, a tua voz chegou, tranquilidade. Naquele momento ela riu, ficou tranquila e seguiu fazendo a prova. Então, o que eu quero dizer com isso é o quanto que você está treinando o seu cérebro também. Treinando no sentido de fazendo a meditação, fazendo os exercícios, porque são os exercícios que vai estar destravando, são os exercícios que vai estar fortalecendo aí a tua autoconfiança, a tua tranquilidade. Então, é isso. Vamos abrir para perguntas. Alguém gosta... Miriam, ela conseguiu responder tua pergunta? Conseguiu, eu tenho mais outra. Tá. Pode fazer. Posso? Tá. Uma que eu fiquei... acontece com alguém de ficar em branco e parece que tu tá no outro mundo e tu não lembra de algumas coisas mais. Isso é como se fosse um bloqueio. Pode voltar? Porque eu tenho uma dúvida só, que eu fui lá fazer os passo a passo de fazer a baliza de novo e eu esqueci. Acho que foi o choque que eu levei. A hora que eu terminar a baliza, que tu puxa o freio de mão para dizer que tá tudo certo, se eu desligo o carro ou não. Isso não consigo lembrar e eu tô... Meu Deus, assim, dá um choque. Essa pergunta é para mim ou é para a Vitória? Para todos vocês que já passaram. Pode responder, Vitória. Então, o meu instrutor me passava uma sequência, e eu tentei gravar essa sequência, que eu fiz muito, que me ajudou, foi anotar e gravar áudio, porque lá no meu serviço eu colocava o meu foninho e ficava escutando sequência, baliza, desde a primeira seta que você dá para você engatar a ré e tirar, isso me ajudou muito, e um caderninho que eu anotava muito. Então, o que eu fazia? Primeiro, eu desligava a seta, e o carro que eu tirava a habilitação, eu tinha que apertar a embreagem e o freio também, né? Apertava o freio e a embreagem, colocava lá no neutro, porque para desligar o carro tem que colocar no neutro, porque senão eles pontuam, né? Desligava a seta, neutro, desligava o carro, já colocava a primeira e puxava o freio de mão por último, né? Então, Dentro da baliza. Hã? Dentro da baliza? Isso, no final, né? Depois que você tivesse alinhado o carro lá bonitinho, porque sempre você tem que desligar o carro já de primeira engatada. Então, para mim não vir puxando o freio de mão e esquecer de colocar a primeira, então eu fazia a sequência, mentalizei a sequência de frente para trás, que é o quê? A seta lá na frente do painel, o meu pé já estava no freio, né, no pedal e na embreagem até o final, já vinha e colocava a primeira. Aí, atrás do câmbio lá de embreagem, tem o quê? O freio de mão. Já vinha, já puxava o freio de mão. Aí, ok, já tinha desligado a seta, já tinha desligado o carro, já tinha engatado a primeira e já tinha puxado o freio de mão. Aí, acabou, aí é com Deus. Boa. E para a Dai, agora eu quero uma pergunta, Dai. Obrigada, Vitória. Por nada. Dai, a pergunta é tipo assim, eu tenho uma coisa, eu trabalho com mulheres, né? Então, todo mundo, nossa, tá bem melhor e tal.
depois, eu consigo indicar às pessoas, o diagnóstico, ele é pessoal. Tipo, sabe? E aí eu posso passar o teu telefone, porque assim, qual é o meu diagnóstico? Eu pensei, esse método é para todas ou é individual? No relatório que tu fez comigo, é essas palavras que eu preciso focar para que tu viu, que tu viu onde eu estava ferida, onde eu estava machucada e tal. Tá. É para todo mundo, diagnóstico emocional, tá? Inclusive, eu tô com um projeto de fazer, tipo assim, ajudar vocês a fazerem uma renda extra também, indicando o meu método. E aí eu tô dando andamento a esse projeto, mas o diagnóstico emocional, algumas alunas aqui do curso não conhecem, mas no final eu vou falar sobre o diagnóstico. É para todo mundo, não é só para quem está no processo de habilitação. Então, com certeza pode dar meu número, com certeza pode me indicar. E aí, assim que o projeto estiver fechadinho, eu faço um momento desse com vocês, para a gente poder falar sobre esse novo projeto, de vocês fazerem uma renda extra indicando, né, tanto o diagnóstico quanto o curso também. E a gente crescendo essa comunidade maravilhosa de mulheres determinadas, mulheres que conquistam, que quiserem na vida. A CNH é mais uma conquista de muitas outras que viram. Consegui responder, Miriam? Sim. Perfeito. Então, bora para cima indicar aí o diagnóstico. O CNH com DAI, com certeza, vai impactar milhares de pessoas, para a glória de Deus no final, né? O nome do Senhor ser glorificado. Amém. Eu, no dia mesmo que eu passei, eu já postei no meu Instagram. Foi! Verdade! Eu postei todo mundo, postei a Dai, postei meu instrutor, postei todo mundo. Verdade. Então, mais alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, Miriam? Ai, sou eu. Tem mais alguém aí com medo do examinador? Gente, vamos fazer perguntas aqui, vamos explorar bem muito, Vitória! Eita, Eu já vai dar respondendo bom. a Miriam, na área de prova, eu estava do lado de uma mãe e uma filha, uma menina novinha, aparentemente uns 18, 19 anos. E ela estava vindo, a filha dela estava vindo de uma reprova que a examinadora deixou ela meio assim, apreensiva. Na hora que ela viu que ela ia ser examinada pela mesma pessoa, tadinha, a menina estava preparada, mas por pressão psicológica, ela não conseguiu nem sair com o carro. Ela deixou o carro morrer, ainda teve erro de marcha. Então, ela entrou, o carro não andou nada. A gente viu assim, ela não entrou nem à direita. E ela já saiu do carro. Aí a mãe dela, eu não consigo nem ver. A mãe dela também não tem preparo nenhum. E diz a mãe dela assim que ela conseguiu ser aprovada depois de 8 reprovas. Dizendo que ela já estava desistindo. Então, isso de medo de examinador é muito comum. Eu não cheguei a ficar com medo, porque o meu foi muito bacana. E na hora que ele entrou no carro pela primeira vez, e uma coisa que eu não falei, o mesmo que me examinou quando eu reprovei, é o mesmo que estava atrás. Não foi ele que deu os comandos na frente, mas foi o mesmo. Por quê? Eu trabalho perto da delegacia civil, no escritório que eu trabalho, vejo eles passando o tempo todo na frente do meu serviço, e eu gravei o nome dele, porque o nome dele é o mesmo nome do meu marido. Na hora que ele entrou no carro e falou assim, bom dia, meu nome é Rafael, eu vou te examinar. Eu falei, ô, Glória, é sinal divino, é o mesmo nome do meu marido. Mas não deu muito certo, eu fui reprovada. Mas ele foi tão gente boa, ele, tipo assim, moça, o carro tá voltando, eu vou ter que frear. Se fosse qualquer outro, metia, tipo assim, não tava nem aí, metia o pé no freio e tal, de uma vez. Mas ele ainda tentou me ajudar, mas não deu muito certo, não. E na segunda vez, eu fiquei meio assim, porque a mãe da menina falou que a examinadora que tinha reprovado a filha dela, que é meia grossa, meia carrasca e tal, ela gosta para fazer o controle de embreagem, tem uns que só falam assim, ok, pode sair. Ela não, ela pisa no freio. E você tem que achar o controle de novo para você sair. Né? Aí já começaram a falar, o meu instrutor também, muito gente boa, ele vinha me dar voz de call. Se ela pedir para fazer isso, você faz isso. Em vez de eu pegar isso com uma ansiedade, ai meu Deus, ela vai pedir isso, vai pedir aquilo. Eu falei, não, já puxava a DAI aqui, ó. Calma,
tranquilo. Aí, ó, foninha aqui no ouvido, tranquilinha, escutando a meditação, sentava lá no meio do perfil, fazia igual eu vi os outros lá quando eu cheguei para fazer o exame. Todo mundo no chão. Sentava lá no chão, colocava o foninho, abaixava a cabeça, ficava tranquila. Aí saía e ia conversar assunto aleatório com as pessoas. Não conversava nada de carteira também, não. Eu conversava assunto aleatório para distrair minha cabeça. Mas quando eu via que eu estava muito perdida, eu voltava, focava, mentalizava. Uma coisa que eu falei muito é da meditação, mas eu fazia meditação, eu mentalizava o percurso, no final eu sendo aprovada e ficava tranquila, e deu certo, gente, dá certo. É só seguir o passo a passo que dá certo, não é verdade? Ó, eu tô vendo algumas pessoas saindo, provavelmente por conta do horário. Vamos fazer o seguinte, vamos bater uma foto todo mundo junto, quem puder ligar a câmera, para a gente bater uma foto, para a gente registrar aqui o nosso momento. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Pode continuar, Vitória. Oi? Foi? Bateu. Deixa eu salvar aqui essa foto. Eu separei aqui algumas coisas para a gente estar falando do que a Vitória trouxe. Eu perdi o começo também, vai ficar gravado? Vai sim. Tá. Vai sim, vou disponibilizar para vocês. Eu perdi a foto, minha gente. Bora tirar mais uma. Eu não consigo botar ainda no Instagram, porque como eu não falei para ninguém da prova, aí eu não tô interagindo, sabe? Tudo bem. Porque... Tudo bem. Vamos bater só uma foto rapidinho aqui. 1, 2, 3 e já. Ai, meu Deus, não foi. Pera, calma. 1, 2, 3 e já. Pelo sangue do cordeiro. Peraí. 1, 2, 3 e já. Foi! Aleluia! Glória a Jesus. Ó, Vitória, o que tu falou estava no mudo, daí não deu para te escutar. Foi ela falando que não conseguia postar porque ela ainda não falou para ninguém, né, do processo e tal. Eu também não postava, não. Eu postei depois que eu passei. É um alívio. É uma fala disso. É porque as pessoas ficam te cobrando, né? Meu Deus. Boa noite, gente. Boa Eu sou a noite. Penélope. Eu também estou na mesma situação, também não estou postando, não. Nem falei para ninguém que estou nesse processo de fazer. Só vou esperar dar certo para depois postar. Aí você As posta uma pessoas ficam camerona. chegando. Eu fiz um chat com eu mesma no Instagram e todos os vídeos, assim, engraçados, tipo assim, primeira meta do ano, habilitada, e o bichinho dançando. Também fiz isso. Hoje não vejo a hora de eu poder postar isso. É a Montecosta. Eu não fiz. Legal. Tão gostoso. Tem um vídeo que eu vi, tem um vídeo que eu vi, um meme, que fala assim, lugar que eu nunca mais vou precisar pisar. Prova prática do Detran. Eu postei. Hoje eu vi um muito legal também, que é a menina falando assim, graças a Deus, desse lugar eu não levo nem a poeira. Ela tirou os 2 calçados e bateu assim, ó. Esse eu vou ter que postar também. Ai, é tão gostoso. E a mente... Vamos fazer de caminhão agora, Vitória. Oi? Vamos fazer carteira de caminhão agora. Ai, nossa, aqui, pelo amor de Deus, eu vou fazer de moto. Eu falei, Dai, vou manter aqui o meu controle emocional em dia, porque eu vou esperar só a permissão chegar, que eu vou voltar, vou tirar de moto. Depois disso, não sei se eu vou querer fazer de caminhão, não, viu? Eu tô tirando as duas juntas. Carro e moto. Já, num processo só. Tô tirando as duas juntas, carro e moto, num processo só. Aqui eu poderia ter feito isso, mas eu me conheço. Eu sou, tipo assim... Meu marido, sabe o que ele falava comigo? Que eu entrava aqui dentro do quarto para me estudar, para fazer o curso, para meditar, para focar. E ele falava que eu dava a psicopata da autoescola. Porque eu tava vivendo ali em prol daquilo. Todo o tempo que eu tinha, eu queria estudar, eu queria ver vídeo, eu queria...
Ei, Ixi, acho que descarregou. Pois é, e já- assim, o que a Vitória falou, que ela até trouxe, né? Que ela estava vivendo em função da CNH, e é o que eu mais escuto. Alunas viverem em função da CNH. Então, estuda o tempo todo, tem um tempo livre, volta a estudar. Então, isso é o que... Ó, teu fone está desligado. Teu fone está desligado, Vitória. Minha mãe me ligando aqui, aí eu desconectei. Mas é isso, gente. Eu ficava tão concentrada, tão focada nisso, que meu marido já estava até falando que eu estava louca com isso já. Mas por isso que eu não fiz a de moto junta, porque quando eu foco em uma coisa, eu quero concentrar 100% naquilo até eu conseguir aquilo. E porque esse é o meu... Eu sei que é o meu jeito. Então, eu me concentrei 100% na de carro, porque se eu tivesse que dividir a minha atenção, eu acho que eu iria ficar mais ansiosa. Aí, eu finalizei a de carro, aí a permissão de moto vai chegar, aí eu já posso fazer a de moto. Aí, a de moto eu faço, aí quando chegar a minha definitiva, já vai chegar bem, em nome de Jesus. Com certeza. E... Ó, vou abrir para mais uma pergunta, a última, para eu poder entrar aqui nos assuntos que a Vitória trouxe. A Maria dando palmas, a Vitória... Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu Não? Pode fazer, Luana. ia perguntar, a perna treme mesmo? Aqui, o meu instrutor, ele até me perguntou se eu tenho o costume de tremer a perna e tal, mas você acredita que não? Mas eu não, nem no primeiro exame e nem no segundo. No segundo tava mais para congelar tudo, porque aqui tava tão frio, que a gente abria a boca para conversar na área de exame e saía até fumaça. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer exame com as minhas mãos assim? Toda dura. Mas o instrutor, não, relaxa. Quando você entrar no carro, vai esquentar tudo. Se você tiver calor, dito e feito. Mas é porque o meu nervoso, a minha ansiedade é mais daquele frio na barriga, daquela vontade até quase de ir no banheiro. Mas de perna tremer, não. Perna tremer, eu fiquei tranquila. Mas tem pessoa que treme a perna mesmo, treme a mão. Porque eu vejo muita gente falando que a perna treme. A minha é segunda-feira. Amanhã eu vou fazer o simulado. Mas já tô, mas até com dor de cabeça já tô. Mas isso aí é normal no meu primeiro exame. Você é simulado de que a sua é teórica? Não é a prática ainda, não? A prática, porque aqui a gente faz o simulado antes da prova. Ah, tá, entendi. Aqui onde? No mesmo lugar que a gente vai fazer a prova, é tipo assim, a gente vai fazer o percurso amanhã, para segunda fazer já a prova. Ai, que sonho! Eu queria também, aqui assim. Luana, Aqui não pode nem andar a pé no percurso. Que isso? Aqui fica um monte de gente zanzando. Não pode, é fechado. É dentro do estacionamento. Aqui a gente consegue até treinar nas aulas, a gente já treina direto no percurso. Ai, que delícia. da onde, Penelo? Da capital de São Paulo. Aí a prova é feita dentro do estacionamento do shopping, o maior shopping da América Latina, que é o Shopping Aricanduva. Não sei se vocês já ouviram falar. É o percurso que tem aquela música da cabeça pra fora, sei lá o quê. Tudo que eu escutei que é trem, um monte de gente mandava aquele Eu acho que aquele percurso não é aqui, não. Acho que é de outro lugar. Mas eu já ouvi, já. Não. Luana, E aí não pode. Eles, sabe aquelas faixas zebradas? Uhum. O segurança coloca, você não pode nem andar a pé ali. Uma pessoa entrou lá sem querer, porque o estacionamento é separado do shopping, o estacionamento do percurso. Uma pessoa entrou, disse que entrou sem querer. Aí o segurança pediu para ela sair, disse que não pode. Não. Nossa, a pessoa não pode nem pra ir, tipo assim, vou lá na área de percurso pra me ver como é que é. Não, é com a faixa zebrada, tem grade, parece. A prova é toda quinta-feira. Era sonho mesmo, se pudesse fazer um simulado, um percurso ali fora do dia da prova, mas não pode. Penélope. Oi?
Tu já procurou no YouTube para ver se tem vídeo gravado, assim, a pessoa lá dentro, como que é o passo a passo da prova lá? Não, eu já fiz a prova 2 vezes já. Ah, então você já sabe como é o percurso. E já vou pra terceira. Você já E vai mentalizou passar em nome uma de coisa... Jesus agora. Eu espero que na terceira eu passe. É, por em nome favor. de Passar. Jesus. Em nome de Jesus. Eu chego lá muito confiante. É só sentar no carro. Acabou a confiança que eu tinha. E Aqui, sabe o começa que a eu entrar o falei com a Dai? desespero. Um dia antes da minha prova, a gente conversou por ligação. Aí eu falei, Dai, eu tô super tranquila. Na minha primeira prova, durante a semana inteira. Eu sentava na cadeira do meu trabalho, eu pensava, eu fazendo prova, ai meu Deus, é sábado, a barriga começava a gelar. Aí eu chegava em qualquer coisa, do nada vinha um gatilho, parecia que era até o inimigo jogando a seta. Aí vinha aquele medo, aquele frio na barriga. Isso no primeiro percurso. Eu acho que é porque, na primeira prova, né? Eu acho que era porque é uma coisa nova, e de tanto ouvir, ai, é um bicho de 7 cabeças, a gente já pensa na autoescola, já pensa que é um bicho de 7 cabeças, porque é aquilo que colocam na cabeça da gente. Porque para mim era algo novo, eu não tinha passado por aquilo. Eu, Vitória, não tinha experiência numa área de exame. Então eu vou pelo medo que as pessoas. Ia pelo medo que as pessoas me colocavam. Ok, fui reprovada, mas aí eu fiz o curso, fiz o método da ADAI. E na semana que eu já tinha marcado a minha prova, eu não fiquei nervosa. Era uma semana comum, não ficava pensando. Aí eu falei, ok, na sexta-feira eu vou começar a ficar nervosa. Eu pensava, né? Não fiquei tranquila. Aí eu conversei com a Dai, aí a Dai falou comigo assim, ô Vitória, fica tranquila. Eu falei assim, Dai, mas eu tô com medo de eu chegar lá, eu tô tranquila, mas eu tô com medo de eu chegar lá e eu ficar nervosa. Ela, não tem como de você fugir dos pensamentos, os pensamentos vão vir, mas você tem que aprender a dominar eles, a ressignificar. Eu falei, opa, ressignificar comigo mesmo. E foi, dito e feito. E vem, gente, realmente vem, é uma coisa assim, não tem lógica. Vem o pensamento. Aí eu lembrava da Dai, fazia até assim, os outros devem achar que eu sou doida lá na revisão. Vi o pensamento, eu me via reprovando, opa, ressignifica. Me vi reprovando, não, mas agora eu vou me ver sendo aprovada. Fazendo a mesma coisa que eu penso, é uma coisa assim, que realmente funciona. Se você pode se imaginar errando, você pode se imaginar acertando também. E dá certo, dá super certo. Eu não deixava o pensamento me levar para o lado ruim, não. Não, vou deixar, não. Assim, o que eu errei na primeira prova, eu já não errei na segunda. Mas eu tive outros erros. Eu fiquei muito chateada comigo mesma, porque eu tava muito confiante em mim. E realmente a presença do examinador deixa a gente bastante tenso. Eu queria conseguir fazer a prova focando só em mim e o carro, como se não existisse o examinador ali do meu lado. A primeira vez, o examinador era muito bonzinho, igual aquele que você pegou. Mas a segunda parecia o examinador daquela menina. Era uma mulher e ela falou pra mim arrumar os bancos antes dela entrar no carro. Aí eu já comecei a ficar nervosa, porque até onde eu sei tem que arrumar na presença dela, ela tem que ver eu arrumando. Sim. Aí eu perguntei, mas não tem que ser na sua frente? Não, já arrumei que eu já quero sair. Então eu senti que ela estava com pressa, aí a pressa dela me pressionou, já comecei a ficar nervosa. Mas é o que o meu instrutor falava muito comigo. Ele, Vitória, tempo, você tem tempo só na baliza. O seu percurso não tem tempo. Então, quando você acelera para querer fazer as coisas rápidas, para acabar logo, você comete erros. Você não pensa no que você está fazendo. O que aconteceu comigo na minha prova que eu fui aprovada? O que eu falei no meu depoimento? Na hora que ela falou assim, ok, pode pisar no freio e sair. Eu abafei. Foi um erro, porque eu quis fazer depressa. Mas eu sabia que eu tinha que pisar no freio, colocar a primeira, eu tinha que tirar da ré, porque eu tinha acabado de fazer a marcha ré. Mas você fez só o que ela falou pra fazer. Foi, aí porque eu já estava tão empolgada que eu já tinha feito controle de embreagem, que foi no que eu fui reprovado de primeira, já tinha feito a ré, e a minha ré eu fui a última a fazer a prova na área de exame lotada de gente, eu fui a última. Então eles já estavam com pressa para ir embora, e eu já estava com pressa também para ir embora para ser aprovada. Aí eu falei assim, meu Deus, eu consegui, eu fui aprovada, porque ali quando a gente faz a ré, como é? A gente faz a ré, já coloca a primeira e é uma descida não tão longa. O percurso que eu fui é curtinho, é um quarteirão. Você é realmente um quadrado. Então, eu fazia a ré,
já saía da ré, né? Jogava a segunda, terceira, parava no pare, já estacionava o carro e acabou o percurso. Então eu falei, meu Deus, eu fui aprovada. Eu passei, já na ré, sem nenhum ponto, sem tomar nenhum ponto ainda. Eu Nossa, arrasei. que delícia, sem ponto nenhum. Aí eu empolguei, queria sair depressa. Eu tinha colocado a cabeça para fora, o carro já estava começando a descer. Aí ela veio, meu bem, você tá saindo de ré. E ela foi assim, até doce comigo, sabe? Eu falei, no mesmo tom, não seja por isso, eu vou colocar a primeira agora. Não deixa me abalar. Porque o que o meu instrutor me chamava atenção, Vitória, não faz as coisas depressa. Não deixa um erro se transformar numa sequência. Faz uma coisa de cada vez e tudo tem o seu tempo. Não tem pressa. Pressa é só na hora da baliza, que é 5 minutos. Agora, meu instrutor fala a mesma coisa. Oi. Eu não passei Meu exatamente instrutor fala por a isso. mesma coisa. Ele fica assim, sem apavoração, pelo amor de Deus. Sim, faz calma. Eles Eu estão não ali para te esperar. Eu não passei exatamente por isso, porque do jeito que ela estava tanto na pressa, para mim eu achei que o tempo da baliza já estava acabando. Então eu falei na hora de sair da baliza. E aí, na hora que a gente vai sair da baliza, a gente volta um pouquinho de ré, depois a gente coloca na primeira para poder sair. E aí eu ainda tava na ré. Como que eu ia querer sair na ré? Nossa, o mesmo erro que eu cometi no controle, na marcha ré. Ah, foi a mesma coisa? Tô querendo sair de ré. Só que o meu não tava. Aí ele tava voltando, ainda tinha um outro examinador olhando pra ver se batia no cone. Aí eu, ai, que nervoso. Aí eu não lembrava que tinha que colocar a primeira. Eu sabia, mas não lembrava de colocar a primeira. Aí eu achando que o problema era o freio de mão. Aí eu baixando e subindo o freio de mão, baixando e subindo. Aí depois eu fui ver no e-mail, eles marcaram lá que eu fiquei fazendo movimento brusco no veículo ainda, por causa que eu tava baixando e subindo. Movimento brusco e erro de marcha. Foi. Aí eu fui e perguntei pra ela, já tá acabando o tempo, né? E ela não respondia. Ela aqui eles têm costume de colocar o cronômetro no celular e deixar em cima do colo. Na primeira vez que eu fui fazer a baliza, eu fiz, era uma mulher também, uma mulher até novinha, eu já tinha até visto ela passando lá em frente do escritório onde eu trabalho. E eu falei assim, nossa, mãe, e não tinha ninguém, não tinha nenhum dentro do carro e nenhum do lado de fora. E eu fiz tranquila. Antes de eu finalizar, ela já falou assim, ok, pode só alinhar um carro aí e finalizar. Fiz, acho que com menos de 4 minutos. Passei tranquila, só que eu já estava com aquele receio do percurso. Nesse segundo teste, já tinha 2 examinadores. Já tinha um... Eu falo, o meu instrutor até riu de mim. Porque tinha um que estava dentro do carro e tinha um do lado de fora, igual o espírito obsessor. O carro andava um pouquinho, ele vinha andando assim, com o cara fechado, olhando pro cone, olhando pro carro. Eu, misericórdia, Senhor, não deixa esse carro encostar nesse cone, não. E foi. E eles conversando o tempo todo. Pra meio que a gente desconcentrar, sabe? Mas o meu instrutor também já tinha me treinado nisso. Ele conversava o tempo todo na minha cabeça, fazendo as aulas. Você não pode se desconcentrar com isso, não. E se eles conversar na hora do seu exame? Mas eu não vou conversar com o examinador, não. Mas eu não tô falando que eles vão conversar com você. Eles conversam entre si. Então, eu já fui até com essa maldade. Né? Eles fazem de propósito, cara. Fazem mesmo. Mas, olha, deixa eu falar, né? A Penélope ainda não é a minha aluna. Ainda! Ela está aqui participando da nossa mentoria pela primeira vez. E já digo as boas-vindas para ela, né? E no finalzinho, sempre eu gosto de finalizar com a oração. Depois da oração, eu vou apresentar o curso e o diagnóstico. E aí, quem sabe, ainda hoje a Penélope não começa a ser minha aluna. Ai, compensa, viu? É mesmo. Eu já deixei tudo gravado, já memorizei, já fiz uma cartinha, já fiz o meu agradecimento para todos. Ué, uma vez eu até desenhei na minha mão, na época que eu não tinha costume da seta, que eu não conseguia pegar o hábito da seta. Depois eu peguei de boa, mas eu não tinha pegado o hábito da seta, então eu desenhei na minha mão, porque eu vou tacar a mão no volante, escrita a seta, fiz desenho da seta. Aí eu vou fazer a de moto, eu queria era colocar um adesivo com uma colinha. O instrutor falou, você tá maluco, você vai fazer prova, você vai estar colando na prova. Ah, não. Eu já ficava assim na minha cabeça, seta, a moto eu achei mais assim, mais fácil. O trajeto da moto eu achei muito mais fácil do que o carro. O problema é que assim, tem que tomar cuidado, que você não pode passar em cima da faixa.
Mas E ali a rampa é o pior de todos. Às vezes quando você passar no cone, você já prensa o seu joelho, né? Sua perna já no tanque. Aí passou o joelho, você já vira. Passou o joelho, você já vira. O mais 8 difícil cone é os cones ou é a O- rampa? a rampa. Para mim, aqui eu já acho 8. Ai, Porque dá a nossa, sensação que parece que a gente vai cair. O 8 e os cones eu até que vou bem, mas a rampa, na hora que eu vejo que eu tô virando pra ir sentir da rampa, eu vejo que a rampa tá ficando perto, eu começo a ficar nervosa. Aí eu acabo não conseguindo entrar na rampa. Mas a sua Aí, rampa e é nas tipo aulas, morrinho? Penélope? não fiz a prova da moto ainda, justamente nas aulas que isso Não, acontece. então, mas mas nas aulas a você rampa da consegue sua fazer aula tranquila? é tipo um morrinho ou é uma faixa? Não, é uma faixa. É, aqui também Não é é uma muito faixa, longa. mas é altinha. Mas o segredo Rose, da quer rampa falar? também é você olhar pro final. Oi? É, o segredo, se você olhar pra Você quer baixo, falar? Vitória, já Já era, era. você sai. É, Eu nem Você aula tem, eu fiz ainda, eu vou começar a fazer. tem que acelerar antes de entrar na rampa. E você olhar, não é nem pro final da rampa, você olha pra frente. Você olha lá pro final do horizonte. lá no Olha outro que cone, muito onde você vai bom. ser aprovada. Gente, rapidinho. A Rose quer falar, deixa eu escutar ela aqui. Pode falar, Rose. Oi, gente, boa noite. Eu tô meio escondidinha hoje. Então, mas é isso mesmo aí que a colega falou. A rampa é de início assim, parece ser difícil, mas não é. Você deu a viradinha, centra ali a visão no final da rampa, acelerou, foi. Se você acelerar, ela vai certinha, ela não vai sair para ponta, ela não vai sair de lado e você vai chegar até o final. Pronto, aí, tipo, freou e já era. Eu achei, assim, bem... Assim, de início eu achava difícil, mas depois da terceira, quarta aula, eu já achei que ia ser super de boa. É isso. Maravilha. Ai, tomara. Então, finalizamos aqui a questão das perguntas com Vitória. E agora, eu vou comentar aqui rapidinho que até 9 horas mais vamos finalizar aqui o cronograma, né? Que a gente trazer aqui uma revisão do nosso método, tá? Para poder fortalecer ainda mais a autoconfiança de vocês. O que é que eu separei aqui do que Vitória trouxe para a gente? Separei aqui sobre ressignificar, para a gente revisar sobre ressignificar. Áudio do percurso. Quando ela trouxe a questão do áudio do percurso do professor, que ele gravou esse áudio, é basicamente a mesma coisa que a gente faz dentro da mentalização, que ela também trouxe aí. Então, o que é a mentalização? É você treinar sua mente como se você estivesse fazendo a prova. Então, quanto mais você faz isso, mais preparada você vai chegar lá também. Separei aqui ansiedade, e que é a mesma coisa de pressa para ir embora. Eu estou focando tanto em ir embora, estou focando tanto em terminar logo essa questão aqui, que você acaba errando, tá? Sobre a questão do branco na hora da prova, acho que foi a Miriam que trouxe aqui, é o seguinte, como que dá o branco? Como que acontece o branco lá na hora da prova? Quando você parou de respirar, levar oxigênio para o cérebro. Quando você deixa de levar oxigênio lá, ou respirando, automaticamente o cérebro trava. Esse travamento é o mesmo que deu branco, tá? Então, quando a gente está respirando fundo ali, ó, trabalhando a respiração, focando no agora. Foco no agora, que foi aquilo que a Vitória trouxe. Foco no presente, foco no agora, aí a ansiedade vai enfraquecendo ali e você consegue assumir o controle da situação, tá? Então, como ressignificar, substituindo aquele sentimento, aquele pensamento, na verdade, negativo pelo positivo. Então, se o pensamento chegou dizendo, você vai errar de novo, ou vai errar no mesmo lugar, o que é que você vai fazer? Já deu tudo certo, eu já acertei e tudo vai fluir, tá? Então, é isso. Deixa eu ver aqui. Outra coisa, ansiedade. O que é ansiedade, gente? Excesso de
que é ansiedade? Excesso de quê? Bora lá? De futuro. Isso, exatamente. Então, tô aqui, ó, focando no depois. E o futuro é 10 minutos, daqui a um segundo já é futuro. Então, tô focando no que eu tenho que fazer ainda. Eu tô aqui na baliza, mas eu já tô pensando num percurso. Não, foco no agora, no presente. Então, isso é o que vai te colocar aí no controle emocional também. Tá? Fazer a meditação. Foi o que mais a Vitória trouxe aqui. A meditação, gente, todo dia fazer a meditação. Porque aí vai chegar lá no dia da prova, o que é que você vai fazer? Tranquilidade. Vai escutar a minha vozinha lá, dizendo para você isso, tá? Então, são esses os pontos. Eu queria agora fazer a última pergunta para a Vitória, para a gente poder finalizar aqui o nosso encontro de hoje. Vitória, de todo o passo a passo do curso, o que é que mais impactou, assim, o que é que fez a virada de chave na sua mente? O que é que destravou, assim, nossa, isso aqui foi o meu destrave, foi onde realmente eu consegui a minha liberdade emocional. Foi o ressignificar, né? Isso que me marcou muito. Até por conta da reprova. Quando eu vi o seu encontro no Instagram, que eu tava assim, ai meu Deus, eu preciso disso. Na verdade, não, né? Na verdade, quando eu vi o encontro no Instagram, eu já tinha certeza que eu precisava. Eu já tinha certeza. Então, só de eu ter dado o passo, de ter adquirido o curso, de ter fechado o curso, eu já tirei aquele peso, já foi o meu ressignificar. Eu já ressignifiquei e falei, tá, eu tomei pau, eu fui reprovada, e agora? Qual que é o próximo passo? Eu vou ressignificar isso, eu tenho que bola pra frente. Eu tenho que buscar minha aprovação. Eu vou desistir? Eu não vou desistir. Então, o que eu vou fazer para conseguir ser aprovado? O que faltou? Qual foi o meu erro? Meu erro foi a minha falta de controle emocional. E a Dai tá querendo me entregar isso. Então, por que eu vou resistir? Não, eu vou ressignificar. E eu descobri que isso era ressignificar quando eu comecei a fazer o curso, a ver as aulas. E fora disso, a outra coisa assim, que me ajudou muito é a meditação. Que na hora do curso, na hora do exame, eu fazia meditação. E aquele áudio, não sei se você chama áudio do abraço, que você começa no início, se abrace. E, nossa senhora, tudo que eu escutei aquele áudio lá do curso, eu tava assim no chão, me abraçando, ninguém entendeu nada. Foi na mentoria, porque esse do abraço acontece no diagnóstico emocional. Mas aí a gente fez esse exercício aqui na mentoria. Eu deixei lá no grupo. Eu na verdade, estava lá no grupo e eu fiz um grupo comigo mesmo no WhatsApp, escrito autoescola. E mandei o link da meditação lá, mandei esse áudio lá para ficar assim. Quando eu falar autoescola, focar, estudar, eu abria o meu grupo comigo mesmo e já puxava, já escutava toda hora lá. Boa ideia. Olha aí, gente. Já cria esse grupo para vocês, coloca você mesma. Diz assim, ó, esse é o meu momento de encontro comigo. Certo? Então, vamos finalizar aqui com a palavra de Deus, que eu amo, né, minha gente? Eu acho que eu amo o nosso encontro, sabe? Eu adoro, na verdade. De verdade, assim, eu amo estar com vocês. É uma energia maravilhosa. É surreal. E um dos momentos que eu mais amo é quando a gente fala de Deus, é quando a gente fala da palavra de Deus. Porque se eu tô aqui com vocês, é por conta dele. Ele que me trouxe até aqui, é ele que me sustenta e me direciona, me dá sabedoria para poder ajudar cada uma de vocês também. Então, por isso que eu gosto sempre de estar aqui e finalizar com esse nosso momento, né, de conexão com Deus. Costumo dizer que Deus, ele é além do Criador. Todo mundo pensa assim, não, Deus, ele criou o mundo e ele é soberano. E muitas vezes a gente coloca Deus lá distante, onde, na verdade, ele pode estar aqui, bem pertinho de nós, nos dando tudo que nós precisamos. Então, nesse momento, eu quero convidar você a convidar Jesus. Eu quero te convidar, te impulsionar a você convidar Jesus para estar com você nesse processo, na sua vida, porque
Deus, ele é além do Criador, ele é o nosso Pai, ele é o nosso amigo, ele é o nosso guia, ele quer sempre, claro, uma vez eu escutei essa frase, me marcou muito, que é Deus, ele é o maior interessado na nossa felicidade. Deus, ele é o maior interessado que cada uma de vocês conquiste os seus sonhos. A CNH é mais um sonho de muitos outros que virão, de muitas outras conquistas. E oi. Era aí. Deixa eu só ver um negócio aqui. E é maravilhoso quando nós convidamos ele para estar conosco nessa jornada tão árdua, muitas vezes, que tem tantos pesos, carrega tantas cobranças, tantas culpas. Quando a gente coloca diante dele esses sentimentos, a gente coloca diante dele esses fardos, nos sentimos bem mais leves. Então, coloca diante de Deus hoje esses fardos, esses sentimentos de incapacidade, culpa, de medo, de dor, tá? A gente tem os 6 passos, né? Para controlar as emoções, a gente tem aí o domínio de suas emoções, autoconfiança, a gente tem a questão de não depender da aprovação das pessoas, a gente tem aí comunicação positiva, pensamento positivo, a meditação, a mentalização, mas diante de todas elas, se você aplica todo esse passo a passo, mas não aplica a sua dependência em Deus, não aplica a sua confiança no Senhor. Eu estou falando isso aqui porque eu sei que todo mundo acredita em Deus, não é verdade? Todo mundo que está aqui acredita? Todo mundo? Alguém não acredita? Essa aqui eu comprei para mim fazer a prova, ó. Não sei se vocês vão conseguir ler. Nada é impossível para Deus. Ai, que linda! E fui com ela. E hoje, coincidentemente, eu coloquei ela. Que maravilha! Então, dentro da nossa jornada, a gente tem como base a nosso relacionamento, nossa conexão com Deus, a nossa fé. Porque se você se prepara esse tempo todo, com todas as técnicas, você está fazendo a sua parte, ok. Mas aí, quando chega no final, você coloca lá diante de Deus e diz, Deus, eu fiz a minha parte, agora eu tenho certeza que o Senhor vai fazer a sua, e eu confio no Senhor, eu confio no teu tempo, eu te garanto que você vai muito mais leve, você vai chegar muito mais tranquila ali na hora da prova. Vitória, falando da blusa, eu estava arrumando meu guarda-roupa aqui, aí achei uma blusa amarela, onde estava escrito, confie em Deus com todo o seu coração. Falei, é essa que eu vou. Como que pode, né? Aqui, você acredita que no dia, poucos dias antes da minha prova, eu fui comprar uma blusa preta, que aqui tem que ser blusa preta de manga. E quando eu vi essa blusa, eu sou emotiva. Tanto que eu comecei a falar aqui, o meu olho encheu de água, comecei a chorar. Na hora que eu vi essa blusa, meu olho encheu de água na hora. Eu falei, é ela. Você sente a mensagem assim de Deus, parece que a gente sente. Maravilha. É verdade. Glória a Deus. Então, vá-se embora com a sua camisa amarela, meu amor. Mexendo no meu guarda-roupa, aí eu falei, aí eu fui ler a blusa. Aí tava, já separei ela, já deixei, ó. Ai, que linda! Ai, gente, que linda! Eu falei, se a gente der separadinha, é essa que eu vou. Acho que eu vou fazer umas camisas assim, que vocês acham? Eu vou querer, hein? Eu quero, eu sou a primeira. Eu vou fazer umas camisas assim. Deixa eu te fazer, Dai, concordo. Olha aí, ó, que maravilha. Vou fazer, minha gente. Vocês vão ver, se preparem, viu? Vou fazer. Já vou colocar aqui, ó, as camisas. Ó, quem aqui é minha aluna sabe que eu tenho uma frase. Eu vou iniciar, vamos ver se vocês vão terminar. Já deu
Tudo certo. Isso mesmo. E eu tava pensando esses dias, não sei se vocês Fé já no viram uma pai, pulseira. que a habilitação sai, com a habilitação Tadai sai. Isso aí. Aí eu tava pensando de fazer uma pulseirinha com essa frase, já deu tudo certo. Teve uma vez que uma aluna chegou para mim e falou assim, Dai, eu tava pensando algumas coisas, do nada veio um pensamento negativo. E quando esse pensamento negativo veio, eu falei, já deu tudo certo. E quando eu falei, já deu tudo certo, daí o pensamento negativo foi embora na mesma hora. Eu fiquei passada. E quando ela falou isso para mim, eu falei, meu Deus, quanto impacto tem uma palavra que gera, assim, na vida de vocês, né? Então, tava pensando nisso, minha gente, de fazer essa pulseirinha. E agora vocês falam da camisa, eu falei, cara, seria muito top. Uma camisa assim. E esse versículo que a Luana trouxe é um versículo que está em Provérbios 3:5. Deixa eu contar para vocês essa história. Eu fui para a igreja e, na verdade, um culto. E eu falei assim, Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor use a pastora para falar comigo. E aí, tipo assim, teve um momento da oração e Deus nada de usar a pastora, né? Porque eu pensei, não, Deus vai usar ela para falar comigo. E nada de Deus usar, minha gente. Eu tava ajoelhada, orando, e Deus nada de falar comigo. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei assim, quer saber, Deus, eu não vou mais falar com o Senhor, não. O Senhor não quer mais falar comigo, então eu vou me levantar daqui. E aí eu me levantei. E tinha uma Bíblia do meu lado. E eu abri essa Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, os meus olhos foi diretamente em Provérbios 3:5. Eu nunca vou esquecer esse versículo, porque ficou marcado na minha vida. E aí, o que é que diz? O que diz na blusa da camisa de Luana? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Ou seja, quando a gente pega aqui um exemplo, né? A gente pega aqui, sei lá, vamos pegar essa base, a gente vai colocar esse óculos em cima, certo? Esse óculos está apoiado nesse suportezinho aqui. E aí a pergunta é, em quem você está apoiada? Em quem você está firmada? Se você estiver firmada no vento, o que é que vai acontecer? Você vai cair. Mas se você estiver firmado em algo forte, sólido, você vai permanecer. Pode vir um vento que for, nada vai te derrubar, porque você está firmado. Então, esse versículo, ele fala sobre isso. Em quem a gente está firmado? Onde a gente está se apoiando? Porque se a gente estiver se apoiando em Deus, se a gente estiver no Senhor, colocando os nossos pensamentos nele, aí, meu amor, já era. Não vai existir pensamentos do demônio certo, negativo. Não vai existir cobrança, não vai existir nada. A gente vai estar ali, ó, leve, livre de toda escravidão emocional, de tudo que está tentando nos impedir de avançar. Então, gente, sério mesmo, eu vou colocar essa questão da camisa em prática. De verdade. Eu vou querer uma, tá? Olha aí, eu já tenho, minha filha, já tem. A Penélope falou que apoia. A Penélope, quando essa camisa sair, eu vou mandar para você. Vai chegar em São Paulo. Por favor, que eu quero usar essa camiseta no dia da minha prova. Minha prova vai ser só no final do mês que vem. Olha aí. Aqui, a gente volta também quando a gente começar a fazer as aulas. Eu também. Então, eu fui reprovada 2 vezes de carro, né? Aí eu falei assim, larga a mão disso. Vou pro próxima etapa, vou pra moto. Aí depois eu penso na de carro. Aí comecei a fazer as aulas de moto, bonitinho. Aí tá chegando o dia da prova de moto. Aí depois que eu passar na de moto, aí eu sigo na de carro novamente. Aí vou marcar umas aulinhas. Já deu? Já deu o quê? Já deu tudo certo. Foi Tudo no certo. pai, Amém. E saiu. Eu espero que agosto já esteja habilitada. Olha aí, ó. Minha prova de moto vai ser dia 2. Já marquei aulinha já de moto antes da prova. E passando na prova de moto, já vou deixar marcada a minha de carro.
Os meus instrutores são os melhores que tem, cara. O meu também é bom, viu? Nossa, eles são muito bonzinhos. Às vezes ele fala, não conta pra ninguém, tô contando aqui pra Dai. Às vezes tem moto vaga, às vezes a pessoa vai lá, só bate a digital e vai embora. Eu continuo rodando com a moto. Não, que top. Aproveita essa dica, Vitória. Quando você for fazer a sua, quem for fazer de moto, fica de olho. Seja bonzinho com os instrutores, seja amigo deles. A minha filha não fala nada. Eu dei copo personalizado pro instrutor, pro professor de legislação. Eu também dei. Eu porque fiz a um copo, menina quis eu fiz um marcar os copo outros com o alunos, time. porque eu só podia 2 horários. E o meu instrutor, ele é muito concorrido. Tanto que ele é filho dos donos da autoescola. E ela desmarcava os outros alunos para me marcar. Eu falei, vai ser recompensada. Eu dei pro meu instrutor um copo com o time do time dele e mandei personalizar com o nome dele. Exclusivo. É uma ciumeira que ninguém pode pegar esse copo lá na autoescola. Eu dele também agora. coloquei para o melhor, uso exclusivo do melhor instrutor. Aí seja amigo deles, que aí no dia que tiver aula e aí os alunos for lá, só bater o dedo e ficar com o carro vago, moto vaga, aproveita e só vai. Fica assim, ó, deixa eu dar uma voltinha, nunca te pedi nada, você vai fazendo as aulas. São 20 aulas de moto, eu fiz acho que umas 30. Nossa, mãe. Quero ver não passar depois dessa. Vai passar com o método da Dai aí, ó, com o curso dela, minha filha. Não vai ter nada que vai te pedir, não. Melhor ainda. Perfeito, então, gente, vamos finalizar com a oração. Ai, meu Deus, a gente tem que fazer uma vigília, assim, sabe? E é muito bom, nossa. Pra gente ficar bastante tempo. Então, vamos finalizar com a oração, tá? Guarda esse versículo. Confie no Senhor de todo o teu coração. Não te apoie no teu próprio entendimento. Faça a sua parte, Deus vai fazer a dele e a vitória já é certa. Certinho? Então, bora finalizar com a oração. E assim oremos. Pai, nesse momento queremos te agradecer, Senhor, por esse encontro maravilhoso com as habilitadas de sucesso. Pai, elas já são habilitadas, porque o Senhor é o maior interessado na nossa felicidade, o Senhor é o maior interessado, Pai, em nos trazer o sucesso na vida. Então, nesse momento, Pai, eu quero declarar sobre a vida de cada uma delas a tua paz, que excede todo o entendimento. Pai, vai repreendendo agora todo mal, todo pensamento contrário, tudo que não vem de ti. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, nesse momento, fortalecer a fé delas, que elas possam se sentir em paz, que elas possam se sentir, nesse momento, tranquilas, Pai, para que a jornada delas se torne leves, e que seja uma jornada, Senhor, de aprendizado, uma jornada de leveza, uma jornada, Senhor, que vai levar elas a lugares altos, porque isso é só o início de grandes coisas que estão por vir. Eu declaro sobre a vida delas, Senhor, a paz, a tua presença, o amor e a confiança em ti, Senhor. Que a fé, ela move montanhas, e quando nós cremos em ti, fazemos a nossa parte, a vitória vem. Então, em nome de Jesus, Pai, fica conosco, é isso que nós pedimos, também nos dá uma noite do sono maravilhosa, um final de semana extraordinário na tua presença. Em nome de Jesus, amém, amém, amém e amém. Glória a Deus! Amém, amém. Vamos finalizar com todo mundo falando a frase: fé no Pai, que a CNH com dá e sai. Vamos lá? Fé no Pai, que a CNH com dá e sai. Fé no Pai, que a CNH com dá e saiu, e vai sair a outra agora, em nome de Jesus. CNH com dá e sai. Vamos tentar falar todo mundo junto. Todo mundo liga o microfone. No 3. Todo mundo liga o microfone aí, ó. Só o microfone. Não precisa nem ligar como é que fala? A tela. Mas se quiser também ligar a tela, maravilhoso, né? Então, bora lá. 1, 2, 3. Ai! Gente, vocês estão travando. Eu perdi também a hora. Gente, não me trava, o dominador tá olhando, hein? Quem falar fé no Pai que a CNH cadê e sai de primeira vai passar, hein? Por favor.
Arrasou, Bora, Penélope. 2, Adorei. 3. Calma, deixa eu colocar aqui pra gravar, peraí. Peraí, vai. Vai, puxa, Penélope. 1, 2, 3. Vem no Penélope, Vai, sai. sai. Arrasaram. Um beijo no coração de vocês. Uma noite abençoada. Qualquer coisa. Beijo, gente. Boa sorte Tô por nessas aqui. provas. Amém. Já deu tudo certo. Amém.